Esse é o tipo de questão que é o mais comum de todos sobre estudos epidemiológicos. A banca vai descrever uma pesquisa que foi feita, e aí a pesquisa pode ser sobre qualquer tema, e vai te pedir, vai perguntar para você qual é o tipo de estudo epidemiológico que foi o conduzido. Então, essa é a base que você precisa ter para acertar todas as questões fáceis e a grande maioria das questões de nível de dificuldade médio sobre esse assunto. Então, você não pode deixar de saber disso para ir para uma prova de residência médica. Então, primeiro vamos dar uma olhada no que a banca, como a banca descreveu o estudo. Conduziram um estudo com um grupo de recém-nascidos com microcefalia e compararam com um grupo de recém-nascidos sem microcefalia e avaliaram se as suas mães tiveram infecção pelo Zika vírus durante a gestação. Então, a banca fez questão de dizer que o estudo foi conduzido através de um grupo de bebês que nasceram com microcefalia e houve uma comparação com outro grupo de bebês que nasceram sem microcefalia. E a partir daí, a gente verificou se as mães desses bebês tiveram ou não Zika durante a gestação. O que isso significa? Significa que a pesquisa começou pelo desfecho. Qual que é o desfecho clínico nesse caso? É exatamente a ocorrência da microcefalia. E depois, quando a gente pegou um grupo de pacientes que tiveram esse desfecho, a gente acabou pegando também um grupo de pacientes com características similares, porque são também recém-nascidos no caso, mas sem o desfecho, sem a microcefalia. Essa é exatamente a descrição do início de um estudo caso-controle. A gente pega um grupo de pacientes que tem determinado desfecho clínico, no caso foi a microcefalia, e depois a gente vai ter outro grupo com características similares, só que com a característica fundamental de que não tem o desfecho estudado. E a partir desses dois grupos, a gente vai buscar fatores associados a esse desfecho. Nesse caso, como a gente está falando de microcefalia e Zika, que são um desfecho e fator de risco muito bem conhecidos, a gente praticamente já tem certeza de qual é o fator que a gente vai estudar. A gente vai querer saber qual que foi o número de gestantes, a proporção de gestantes que tiveram Zika no grupo dos bebês com microcefalia e vai querer saber também a proporção de gestantes que tiveram Zika no grupo de bebês que não têm microcefalia, que não nasceram com microcefalia. E a partir daí, a gente vai chegar a uma medida de associação, que é exatamente o odds ratio no caso do estudo caso-controle. Então, você não pode ter dúvidas sobre isso. O estudo caso-controle quase sempre vai ser descrito dessa maneira. A banca vai falar primeiro do desfecho, então ela vai falar primeiro da microcefalia, ou ela vai falar primeiro da mortalidade, quando o desfecho estudado for mortalidade, ou vai falar de outra doença, quando o desfecho estudado for a ocorrência de outra doença. Então, isso é muito importante e fundamental. Além da gente ter o estudo daquele grupo de pacientes com o desfecho, obrigatoriamente a gente tem que ter também um grupo controle, que são pacientes com características clínicas, epidemiológicas similares, só que fundamental que eles não têm a doença, eles não têm o desfecho estudado. E a partir daí sim, a gente vai buscar fatores associados a esse desfecho. É exatamente isso que está descrito nessa questão da Unifesp.